87,5. A rádio de Gramado. Bom dia. Aqui quem fala é Roberto Litel e estamos no programa Em Pauta, Turismo e Negócios. Hoje estaremos recebendo a senhora Isis Rezende, advogada, membro da Sociedade Teosófica desde 1968. Foi presidente da Federação Teosófica Interamericana entre 2014 e 2021. Atualmente, integra o Conselho Nacional da Sociedade Teosófica e dirige o Departamento Internacional da Sociedade Teosófica no Brasil. Palestrou em 45 países, levando a mensagem teosófica. Muito prazer, senhora Isis, muito feliz de estar com a senhora. Tenho certeza que toda a bancada aqui também compartilha do mesmo sentimento. Nós gostaríamos que a senhora pudesse dar uma saudação e se apresentar um pouquinho. Eu fiz uma introdução, mas só pela introdução a gente sabe que a bagagem é maior, né? Que tem uma grande experiência aí para nos falar. E a gente gostaria que a senhora desse essa introdução aí. E aproveitando, né? Eu sou leigo, então eu gostaria que a senhora já na introdução pudesse dar uma palhinha para a nossa audiência do que é justamente a teosofia. Bom dia. Tá certo. Bom dia. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, nessa cidade linda, esse friozinho. Realmente estamos tendo um evento aqui e aproveitamos para curtir esse lugar maravilhoso, né? Gramado, Canela, lugares muito lindos. E a proposta é incentivar a teosofia. O que é a teosofia? Teosofia é uma palavra grega que quer dizer teos, divino, e sofia, sabedoria. Então, sabedoria divina é a sabedoria da vida, a sabedoria da natureza, a sabedoria da vida, né? E nós, da Sociedade Teosófica, somos buscadores dessa sabedoria. Nós não temos essa teosofia na nossa mão, nós somos buscadores dessa sabedoria da vida. E, buscando essa sabedoria da vida, nós estudamos comparativamente religiões, ciências, filosofias. Há um debate muito intenso, a liberdade de pensamento é um princípio muito respeitado e muito aplaudido dentro do nosso meio. E partimos do pressuposto de que há uma sabedoria da vida, há uma teosofia, uma verdade fundamental que dirige. É como você achar que o mundo foi criado ao acaso e funciona com esse mecanismo tão perfeito como um relógio suíço. Então você joga as pecinhas para o alto e tudo cai ao acaso e forma um relógio suíço. Então a gente entende, ou alguns de nós, porque há liberdade de pensamento total, né? Alguns de nós, a maioria de nós, entende que há uma sabedoria da vida e buscamos essa sabedoria da vida através do estudo, especialmente. E não só o estudo, meditação e a convivência entre nós também. Somos um grupo de aproximadamente 26 mil pessoas no mundo, onde metade desses membros estão na Índia, e o resto distribuído mais ou menos em 60 países no mundo. É uma sociedade que foi fundada em Nova York em 1875, ou seja, esse ano está celebrando 150 anos. Foi fundada por uma russa chamada Helena Blavatsky e um coronel americano chamado Henry Steele Olcott e mais 15 pessoas que juntaram e fizeram essa sociedade para estudar esse tipo de assunto dos mistérios egípcios, da Atlântida e coisas ligadas à tradição, especialmente dos mistérios, né? Coisas não. A Sociedade Teosófica tem 3 objetivos. O primeiro é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, casta, cor,
E aí a gente pode acrescentar posição social, posição monetária, etc. Então, partindo do pressuposto, e aí usando palavras minhas, que somos todos filhos de Deus, somos todos chispas dessa divindade, então todos temos a mesma origem. E por isso, quanto mais juntos estivermos num ambiente de fraternidade, sem distinção, melhor. E essa fraternidade só é possível você realmente conhecendo um pouco da vida, e por isso o segundo objetivo é esse estudo comparativo de religiões, ciências, filosofias. E você pode acrescentar também a arte, todo estudo que eleva no sentido espiritual, no sentido da condição humana. E o terceiro objetivo é justamente investigar os poderes não explicados da natureza. Como é que um faquir se enterra 8 horas e não morre, etc. Os poderes latentes no ser humano, que faz com que existiram na história seres perfeitos, e a gente acredita até que existem ainda seres perfeitos, e que têm esses poderes latentes desenvolvidos. E também você pode colocar o poder latente como o poder do amor, o poder da simpatia, o poder da amizade. São todas essas coisas que unem para você poder formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade. E, em termos de participação da sociedade, esses são os 3 objetivos declarados. Em termos de participação da sociedade, você tem que ter simpatia com o primeiro objetivo, que é esse da fraternidade universal. Se você quiser estudar, o problema é seu. Se você não quiser estudar, o problema não é seu. Se você quiser desenvolver, se você quiser meditar todo dia, o problema é seu. Se você não quiser, também o problema é seu. Quer dizer, existe muita liberdade, muito diálogo dentro do nosso trabalho. E hoje nós temos aqui o Gabriel Mota, que é o representante dos jovens junto à Sociedade Teosófica, promovendo esse encontro em Canela. E o Gabriel é muito amigo meu, e soldado no quartel quer serviço, né? Então ele chama, a gente vem, aí sair lá de Brasília num calor danado, vim passar frio aqui com vocês. Que bom. O evento, o nome dele é O Legado dos Mahatmas, correto? Isso. Qual o objetivo principal do encontro? É mais um seminário? É também um vivencial? Como é que a senhora poderia nos explicar como é que serão isso para os participantes? A literatura dos Mahatmas é uma literatura bem especial, de seres perfeitos que trocaram certas cartas no começo da fundação da Sociedade Teosófica, e essas cartas são muito valorizadas. Mas nada é para ser tido como um dogma. Tudo é tipo para você se inspirar ou não. Aí você usa. E há um legado, porque geralmente a gente não encontra seres perfeitos no meio da rua, andando, cruzando com você no sinal de trânsito, né? Então, houve uma literatura especial durante um período curto da humanidade. A primeira carta foi recebida em 1870 pela irmã, pela tia de Blavatsky. Blavatsky era uma russa com muitos poderes psíquicos, uma pessoa muito especial. Ela foi a principal fundadora da Sociedade Teosófica, e a tia dela recebeu uma carta assim em 1870, na Rússia. E a última carta foi recebida em 1900 por Annie Besant, que era a presidente da Sociedade Teosófica na época. Foi a última carta recebida. Mas o grosso das cartas, elas vieram de 17 de outubro de 1880 até 1886. O grosso das cartas foram durante 4 anos, onde Sinnett, que era um jornalista inglês na Índia, ele era o principal, ele era o bambambam da época,
como o principal jornalista inglês na Índia da época, ele quis saber acerca desses Mahatmas e lhe foi facultado receber algumas instruções que praticamente se desenrolaram durante um período de 4 anos. E são essas cartas que a gente estuda. Não, como eu te disse, com perfeita liberdade de pensamento, você não precisa aceitar só porque o Mahatma disse, mas de repente você pode se inspirar em algumas daquelas palavras e aplicar na sua vida, né? Trazer para você aqueles ensinamentos, né? Também outros personagens receberam poucas cartas. As grandes cartas foram para esse Alfred Percy Sinnett, durante 4 anos. Na verdade, foram 6 anos total que ele recebeu as cartas, mas 4 anos foi o período mais intenso. Mas Alan Hume, que foi o patrono do Congresso Nacional da Índia, também recebeu algumas cartas, e alguns outros ingleses e hindus receberam 3, 4 cartas durante aquele período de 25 anos, na verdade 30 anos, né, de 1870 até 1900. Então, são como as cartas de Efésios, né? Não tem as cartas aos Coríntios, não sei o que, da Bíblia, que inspiraram muita gente. É uma coisa assim, cartas de pessoas muito evoluídas que são de inspiração e que deixaram um legado, e é disso que o evento especialmente está falando. Maravilha. Eu vou pedir para o Moisés participar um pouquinho da nossa conversa, porque quando temos um evento desse tipo, é natural que ele cause um impacto no turismo local, né? A curiosidade, pessoas que vêm para o evento e também pessoas que podem não ter vindo para o evento, mas ao ficar sabendo dele, atiça a curiosidade e essa pessoa acaba querendo participar. Moisés, como é que tu poderia interagir dentro dos pontos, falando um pouquinho desse impacto para o turismo local aqui? Então, bom dia aos ouvintes, bom dia Carlos, bom dia Roberto, bom dia Isis. Muito obrigado pela presença, né? É gratificante ouvir falar sobre a teosofia, muito importante esse momento aqui conosco. E com certeza, né, Roberto, como foi comentado, isso traz um impacto para o nosso turismo e mostra que a região e a cidade de Canela e Gramado, elas são procuradas não só na alta temporada, como Natal, como o evento de temporada de inverno, mas ela é procurada por outros tipos de evento que movimentam a nossa economia. A ver o evento de teosofia, que é um evento nacional que está acontecendo na cidade de Canela neste final de semana, trazendo pessoas aí de todas as partes do Brasil, né? E com repercussão aí até nível mundial, porque a teosofia ela se estende a nível mundial, aí como a Isis nos explicou. E sim, isso movimenta a nossa economia local, como restaurantes, como hotelaria, como, né, os próprios parques, e as pessoas que estão também na cidade visitando, elas também podem ter este momento de aprendizagem junto com o evento de teosofia. Então esse vínculo com certeza impacta muito no nosso turismo e mostra a representatividade que a região das Hortênsias, e volto a dizer, Canela e Gramado, possuem em trabalhar com a questão de turismo, de eventos, né, que é um segmento aí do turismo muito forte na nossa região, e trazendo essa economia, fazendo, principalmente como se diz na época de sazonalidade, de baixa temporada, né, Carlos? Onde muitas vezes não estão acontecendo os grandes eventos da região, mas esses eventos de impacto econômico aí é muito importante para manter a nossa economia local girando e fomentada. Tu tem alguma questão que tu gostaria de levantar para a nossa convidada, Moisés? Não, eu acho muito importante como ela trouxe, e eu acho que casa muito com o turismo, essa questão do autoconhecimento, da autoprocura, e é um movimento que se vê muito no turismo após pandemia, principalmente a nível nacional, onde as pessoas começaram a procurar o turismo de bem-estar, né? Esse turismo de autoconhecimento, de convívio com a natureza, de caminhadas, de reflexão. Então isso eu acho que vem muito ao encontro desse evento de teosofia, que é se pensar como ser humano, como membro de uma sociedade, e o poder que o turismo tem, né? Ele é autoeducativo, poderíamos dizer isso. E
casa muito bem, principalmente a nossa região aqui com belas paisagens naturais, com esse convívio com a natureza. Eu acho que a Isis trouxe aí um ensinamento. Poderíamos ficar a manhã inteira, né, Roberto, falando com ela sobre teosofia e aprendendo muito mais sobre os Mahatmas. E isso tem tudo a ver com o turismo dentro desse sentido, assim. Eu acho muito positivo. E eu acho que o Adriano, depois que é o nosso próximo convidado, também vai estar falando conosco mais especificamente do evento, explicando como as pessoas podem estar participando e qual é a intenção nesse sentido também. O Carlos, ele é o nosso analista da parte de gestão e negócio. E eu acredito que toda vez que a gente fala de turismo, a gente também está falando do movimento que a gente tem na cidade. Tu consegue dar uma palhinha para o nosso público entender qual é o impacto disso em termos de ocupação? Olha, movimenta aqui partes da economia, qual é a importância de ter eventos que nem esse, né? Que a Isis está vindo aqui, que o grupo da Teosofia está trazendo? Bom dia para todos. Assim, ó, importante, começa a movimentar a hotelaria, movimenta restaurantes, bares, todo esse pessoal começa a ter essa movimentação. Inclusive, essa semana foi uma semana muito parada, pelo que eu acompanho na cidade, e eu vi que a partir de quinta começou a encher a cidade. Eu não sei se foi em função do evento de vocês, mas eu comecei a perceber uma movimentação maior na cidade. Como eu trabalho bem no centro de Gramado também, então a gente percebe bem quando está vazia a cidade e quando está cheia. Então eu acredito que os impactos do evento já tenham sido sentidos. Talvez também porque deu um pouco de friozinho, o pessoal sobe a serra para tomar um café colonial, comer um café colonial, tá? Mas eu fiquei com uma curiosidade. Sim. Qual é a região que mais está envolvida com a teosofia hoje no Brasil? Estado, sei lá, ou região ou estado? Se tu tem essa noção hoje. Olha, hoje em dia, em termos de membros, o lugar que tem mais membros é Brasília. Mas nós temos um trabalho forte no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Temos alguns grupos de estudo, o grupo de estudo aqui em Canela, acho que, se não me engano, se chama Maitreya, né? Isso. Pois é. Temos, olha, os grupos nossos a gente chama de loja. Talvez uma tradição que veio da época da maçonaria, etc. Então, quando tem 7 pessoas estudando, a gente chama de loja. Quando tem menos, a gente chama de grupo de estudos. Nós temos, acho que 54 lojas e grupos de estudos pelo país. Quer dizer, um trabalho bastante... Claro que o Brasil é um país continental, né? Mas, de qualquer jeito... temos uma participação bem grande em todo o território nacional. Talvez a região que tenha menos seja a Amazônia, mas, de qualquer jeito, temos também grupos de estudo na Amazônia. Sim. Então, você vê até na Amazônia nós temos grupos de estudo. E eu gostaria de comentar um pouco sobre a questão da qualidade de vida, né? Assim, a lógica da vida nos mostra que devemos buscar sabedoria para viver de uma maneira melhor, não é não? De que adianta se eu tenho quilos de dinheiro e tenho mau humor, não é? Qual é a qualidade de vida que eu tenho? Em Brasília, tem um psicólogo ligado à Sociedade Teosófica que está desenvolvendo um trabalho chamado ecopsicologia. E é justamente essa integração com a natureza como uma fonte de elevação espiritual, como uma fonte de equilíbrio pessoal, como uma fonte de qualidade de vida. Claro que ninguém vai dizer que o dinheiro não importa e que você vai viver no barraco e tá bom. Ninguém está dizendo isso. Mas, efetivamente, os Elvis Presley da vida mostram que ter fama e ter dinheiro nem sempre é suficiente, não é não? Então, a qualidade de vida é parte desse projeto de tentar entender a vida e tentar aplicar essa sabedoria nas nossas, cada um na sua própria vida. E nesse enfoque de liberdade de pensamento, a gente troca figurinha e a gente se apoia. E eu sinto que também os eventos da Sociedade Teosófica, a gente tem 2 eventos nacionais por ano. Um fixo em Brasília, em julho, e uma escola de verão que cada ano é em um lugar. O próximo ano vai ser em
Foz do Iguaçu, no ano passado foi João Pessoa, e tivemos em Canela, tivemos já em muitos outros lugares. E a gente sempre procura um lugar de busca turística, um lugar que as famílias possam trazer, possam vir desfrutar não só desse estudo e dessa busca teosófica, como também do lugar. E Canela e Gramado são lugares muito aprazíveis nesse sentido, e acho que isso faz parte de porque foi escolhido o encontro de jovens liderado pelo Gabriel Mota em Canela. Então o turismo e essa busca de bem-estar estão completamente ligados a essa proposta, não só teosófica no sentido estrito, mas da sociedade teosófica como uma instituição humana, com as pessoas, com suas famílias, etc. Perfeito. Nós estamos aqui com a senhora Isis Rezende, falando sobre o encontro da sociedade teosófica aqui em Canela, na Serra Gaúcha, o evento O Legado dos Mahatmas. Nós iremos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida com continuação da nossa conversa. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado. 10h28. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Na Rodscar, o seu carro novo está te esperando. Trabalhamos com veículos de qualidade, todos revisados com garantia e as melhores condições do mercado. Financiamos com ou sem entrada e aprovamos seu crédito na hora. Quer trocar de carro? Vem pra Rodscar. Estamos te esperando, com atendimento de confiança e uma frota impecável. Visite-nos na Avenida João Pessoa, 618 Centro, Canela, Rio Grande do Sul. Ligue agora, 54 992 75 86 37. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. É apaixonado por vinhos? Então conheça melhor sobre cada tipo de vinho com o curso de Sommelier do Senac Gramado. Aprenda a realizar serviços, reconhecer os melhores aromas, harmonizar, elaborar e administrar cartas de vinho para ter o seu diferencial no mercado. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/gramado ou nos chame no WhatsApp 54 991 75 20 36. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Quer ouvir a Gramado FM em qualquer lugar do mundo? Então baixe nosso aplicativo agora mesmo. Basta procurar Gramado FM na Apple Store e na Play Store e curta nossa programação em qualquer lugar do planeta. Chegou a hora de sentir a NBA de verdade aqui mesmo em Gramado. No NBA Park você vai se divertir com atrações imersivas, jogos interativos e até participar de experiências com estrelas do basquete. Segue @NBA Park Gramado para conferir todas as atrações. Morador de Gramado e Canela tem benefício especial para curtir tudo isso. NBA Park, diversão que não dá para perder. Olá, meu povo querido, todo domingo de manhã, das 8 às 10, a gente se encontra aqui na Rádio Gramado FM com muita moda boa. No tinido da viola é sertanejo raiz, do jeito que a gente gosta. Tô te esperando. Serra Mix Concretos, serviços de concretagem em Gramado, na Estrada Campestre do Tigre, 363, no bairro Carazal. Fone 9978 4232. O Hotel Sesc Gramado está novamente entre os melhores do mundo. Recebemos o prêmio Traveler's Choice de 2024 TripAdvisor, um reconhecimento que reflete a qualidade do nosso serviço. Hospede-se conosco e avalie essa experiência também. Gramado está esperando você.
Informações pelo e-mail reservasgramado@sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Tenho algo muito sério para falar com você. Ter energia e disposição no trabalho e nos momentos de lazer com sua família é muito importante. Dormir bem e cuidar do seu sono pode te ajudar bastante com isso. E para ter uma noite de sono reparadora, só relaxando em um colchão Acarmax. Feito em Gramado, com alto padrão de qualidade. Com kit massagem que você pode controlar com um toque. Chega de dormir mal e sofrer com dores nas costas, nos ombros, hérnia de disco e má circulação. O colchão Lumine Acarmax é personalizado e possui mais de 6 tecnologias para cuidar do seu sono e da sua saúde. Então, ligue agora e solicite um orçamento direto da fábrica aqui de Gramado. Fone WhatsApp 54 999 26 29 89. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Estamos de volta com o programa Em Pauta, Turismo e Negócios. No nosso segundo bloco, nós estamos aqui recebendo Adriano de Moura dos Santos, natural aqui de Gramado, graduando em Serviço Social, graduando em Psicanálise, conselheiro regional Sul da Sociedade Teosófica no Brasil. Coordenador do Grupo de Estudos Teosóficos em Canela, vice-presidente do Rotary Clube Canela, Inspiração, membro da Sociedade Teosófica no Brasil, com sede em Adyar, na Índia, filiado no GET, Maitreya Canela. Acredito que eu não falei certo. Não, é isso mesmo, é Maitreya. GET Maitreya. Tá eu pensei, eu olhei, eu disse, GET, eu olhei, será que é inglês? Não foi tão errado, então, foi meio. Significa Grupo de Estudos Teosóficos. Né? Maravilha. Agradeço pela correção, Adriano. E já aproveitando, eu queria, se possível, que tu pudesse, além da nossa introdução aqui também, que foi muito rica, falar um pouquinho de ti para nós aqui, para a nossa audiência, e também já introduzindo um pouco do trabalho que vocês fazem na nossa região da Serra aqui, a respeito da teosofia. Bom dia. Então, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos aqui da rádio. Eu vou tentar me apresentar com um viés teosófico, né? A partir da teosofia, né? O que eu aprendi com a teosofia, né? E, enfim, qual que é o objetivo, talvez, desse seminário que está ocorrendo em Canela. Então, antes de mais nada, o Moisés eu já conhecia há um tempo e a gente partilha de um mesmo gosto, que é pela filosofia, que é o amor à sabedoria, né? Então, automaticamente a gente tem as pulguinhas atrás da orelha que a gente busca sempre tentar entender como é que a funcionalidade do universo, enfim, do mundo, da humanidade. Então, isso é o que a teosofia me trouxe, né? A Sociedade Teosófica me proporcionou algumas respostas e outras perguntas também, né? Porque a gente está sempre em busca de algo a mais. E com o próprio Moisés mesmo, a gente já teve algumas conversas e ele fala muito do turismo como um leque, né? Então, isso é uma coisa que eu acabei pegando para mim também, que ele diz que é possível colocar muitos elementos dentro do turismo, que até então eu não tinha essa abrangência, essa expansividade, e o Moisés, com esse conhecimento que ele tem de filosofia, enfim, e turismo, acabou me trazendo. Então eu gostaria de fazer um pequeno vínculo, talvez, com a parte cultural, porque foi através também das atividades culturais que culminaram na fundação desse grupo de estudos, que hoje talvez proporcione um retorno no turismo, que é o que acontece, o resultado de hoje, né? Então, nós participamos, enquanto grupo de estudos teosóficos, lá em Canela, né? Primeiro nós nos encontrávamos para estudos diversos sobre o pós-morte, sobre filosofia, sobre karma, sobre religiões. A gente estuda todas as tradições espirituais, enfim.
E nós nos encontrávamos para isso, e isso foi tomando uma proporção, foi crescendo, até que se formou um grupo oficial, um grupo fundado, um GET, né? E aí tem todo um aval da Sociedade Teosófica no Brasil e mundial, né? Então tem assinaturas do presidente mundial e do presidente nacional. Então formou-se um GET. E esse GET nos proporcionou a trabalhar com a teosofia muito através da cultura, porque nós participamos de movimentos em Canela, como a Rua Cultural. Nós estivemos participando da Rua Cultural em Canela. Nós participamos de um outro evento que é Premiando uma Alma Humana, que também foi uma iniciativa da cultura. Nós participamos da Feira do Livro o ano passado em Canela, que foi muito importante, e com essa Feira do Livro nós conseguimos mais simpatizantes da teosofia, e eu acho que isso é uma rede de eventos, né, que acaba culminando também no turismo. Então eu chamo, isso que eu trago é uma forma de chamar a atenção. Eu sei que algumas regiões têm esse vínculo, né, do turismo e cultura, e eu gostaria de trazer isso como muito importante, essa parte cultural. Então fomentar essas atividades, esse tipo de atividade, pode gerar um retorno para o turismo, né, enfim. Isso posso falar também não só com base teosófica. Eu sou vice-presidente do Rotary Club também. Lá nós temos intercâmbios, né, onde vem pessoas de outros países, enfim. Nós temos um programa bem grande de intercâmbio que essas atividades culturais que a cidade pode oferecer e o turismo em conjunto nos proporcionou, isso falando lá no Rotary Club, que nos proporcionou a trazer um retorno muito grande para a sociedade, porque a partir desses intercâmbios, essas pessoas que vêm para cá, para a região, e que vivenciam o turismo, vivenciam a cultura, e por isso que eu faço esse link, porque a gente, tendo esse espaço na cultura, a gente consegue também proporcionar essas atividades para fomentar o próprio turismo, né? Então, isso nos gerou um retorno, porque a partir dessas atividades que esse intercâmbio propõe ali no Rotary Club, eles levam para fora, né, para os países, e através desses países nós ganhamos subsídios globais aqui de incentivo até a parte social. Aí a gente entra na parte social em si, né, porque nós ajudamos hospitais, nós ajudamos, enfim, uma série de órgãos nesse sentido, né, e que eu acho muito, muito válido. Por isso que eu quis trazer essa abrangência que o próprio Moisés que me deu essa brecha, porque ele disse que é possível, e realmente eu vejo que é possível, né, ter quando fala de turismo, a gente consegue tocar outros departamentos, como a cultura, como parte social, enfim, e por isso que eu quis trazer essa temática da cultura junto ao turismo também. Perfeito. Para o evento especificamente, quem é que pode participar? Ele vai ser aberto ao público? Ele tem inscrição antecipada ou pode fazer na hora? O que tu poderia explicar para quem está nos ouvindo de como vai ser esse evento ali? Se alguém tiver essa curiosidade, olha, não me inscrevi, posso participar? Será que se eu chegar na hora vou poder entrar? Como é que vai funcionar? Isso. Então, aí mais um fator que eu acho que é muito de encontro ao que eu falei antes. O ingresso agora para quem tiver, né, quem quiser participar, quem tiver interesse, nós estamos recolhendo alimentos não perecíveis que nós estamos destinando a um aldeamento indígena em Canela, que é a Tequá Curitã. Então, quem quiser participar desse encontro, é só se direcionar ao Espaço Sicredi João Pessoa, em Canela, levar algum alimento não perecível que vai ser bem-vindo, né? Então, para a gente ter essa noção de que além do turismo tem a parte social também, né? Então todos esses participantes que vêm de diversas regiões aí do país, que fomentam o turismo, a gente acaba também ajudando a parte social, né, da região através dessas doações de alimentos que a gente vai destinar ao aldeamento indígena. Então eu vejo que tudo é um link, né? Tudo é possível dentro da área do turismo também. O evento ele já está acontecendo, ele começa hoje? Ele iniciou ontem. Ontem? Né? Ontem, hoje vão ter atividades durante todo o dia. Uma palestra de manhã que está ocorrendo agora, nesse instante lá.
mais uma palestra à tarde, né? E entre as palestras vão ter espaços para conversas, né? Uma roda de conversa e debate sobre os temas, enfim. E amanhã encerra. Então, amanhã nós temos atividades na parte da manhã também, com palestras, e na parte da tarde. E amanhã seria o encerramento do evento. Qual é o horário para a pessoa se organizar? Por exemplo, se ela chegar hoje de tarde, agora de manhã ela ouviu aqui e hoje de tarde ela gostaria de ir lá. Quais são os horários hoje e amanhã para participar? Então, na parte da manhã, inicia 9 horas da manhã. Então, amanhã, quem quiser estar presente lá a partir das 9 horas da manhã, e que vai durante o dia todo, termina meio-dia nas atividades, e depois retorna às 15 horas, na parte da tarde, que aí vai até 16h30. Desculpa, às 14 horas, e vai até 16h30. Maravilha. Esse seria quantos quilos por ingresso? A gente não estipulou. Voluntário. O que a pessoa quiser doar, né, de bom grado, a gente vai aceitar. Deixa eu já te fazer uma pergunta aí. Assim, o que tu vê de atrativo na região, apesar de ser uma região turística, mas para essa parte de conexão espiritual, Gramado, Canela? Muito importante. Eu vejo, porque assim, agora nós temos, a gente vê que existe um movimento espiritualista em todos os âmbitos. A gente vê a criação do PIX, que são as práticas integrativas, né, que tem agora surgindo na área da saúde, né? Então, e a gente vê também a parte holística muito abrangente. E a parte holística a gente pode abranger desde massagens, enfim, parte de reikis, enfim, toda uma série de atividades nesse sentido. Teve um congresso holístico recentemente aqui na região também, que foi bem interessante, que atraiu muita gente para isso. Então, eu vejo que a teosofia pode ser um fator que soma nesse sentido, porque dentro da teosofia, como mentes livres, que somos teosofistas, nós podemos trazer diálogos interreligiosos também, que são muito importantes para a sociedade, né? Fazer uma conexão até para combater intolerâncias religiosas, enfim. Mas dentro da própria parte da rede hoteleira, é possível também fornecer essa parte de atendimento ao próprio funcionário também, na parte de massagem, de parte holística, essa parte psicológica que mencionou no início, da parte mental, que também a teosofia é um estudo da mente humana, né? Então, eu creio que existe uma conexão, e essas atividades que a teosofia proporciona na cidade pode trazer pessoas com esse propósito também, e também pode, dentro da sociedade mesmo, produzir pessoas que têm esse mesmo intuito de melhoria da condição humana, de saúde mental, enfim, e proporcionar uma série de retorno dentro da sociedade mesmo. Sim. Eu acho que complementando, né, Adriano, como tu mesmo falou anteriormente, uma das minhas formações é filosofia, então gosto muito, e esse vínculo com o turismo, dessa parte de autoconhecimento, né? A região proporciona muito dentro disso, das belezas naturais, dentro dessa conexão com os parques, com trilhas para caminhada, com a questão até do próprio turismo de aventura, né? Mas não de aventura, muitas vezes fala de turismo de aventura e natureza, e se lembra muito de esportes radicais. E não somente isso, mas a caminhada, o próprio cicloturismo, são momentos que tu está ao ar livre e tu tem essa conexão. Então o turismo proporciona isso muito. Sim. E que bom, assim, te ouvir falar desse entendimento do turismo, né, como um leque que ele tem essa abrangência, tanto a nível social, quanto a nível econômico, a nível cultural, né, porque como se fala muito, e lá onde eu estou estudando no doutorado na UX, nós trazemos no nosso grupo de estudos a questão da hospitalidade, né? Então, desse bem receber, e como o turismo tem essa abrangência de movimentar pessoas, de ter essa correlação, e ele próprio, ele é autoeducativo, né? No momento que tu se desloca do teu local de origem e vai para outra cultura, tu já está aprendendo uma língua, uma culinária, a forma de viver daquele habitante local. Então o turismo ele proporciona diversos momentos assim, e a pessoa estando aberta a essa questão da hospitalidade, de receber e se doar, é muito importante nesse sentido. E aí eu trago também, por exemplo, o que acontece muito em Canela e na região,
é o Caminhos de Caravaggio, que é uma outra forma de espiritualidade, onde o Canela possui o Santuário de Caravaggio e Farroupilha também. Então, há um percurso aí entre 5 cidades, de 200 quilômetros, que os peregrinos fazem, buscando, né, assim como se faz em Santiago de Compostela, esse autoconhecimento. E eles passam na cidade de Canela, na Central de Informações, e é muito bacana ver o depoimento deles, porque esse encontro, muitas vezes, são famílias, são grupos de amigos, são grupos de conhecidos, e também, principalmente, a pessoa no seu individual, se autoconhecendo. Então, o turismo também proporciona isso. E a estrutura turística, como restaurante, hospedagem, né, a própria questão de transporte, de transfer, então isso a região já está disponibilizando para o turismo e para toda essa, vamos dizer assim, essa comunidade que utiliza esse serviço. Então é muito bacana nesse sentido. E como é bom te ouvir falar assim, da teosofia, envolvendo o turismo e trazendo esse movimento, principalmente de um evento nacional para Canela, né? Em momentos, como já comentamos aí no primeiro bloco com a Isis, de, vamos dizer, baixas temporadas, mas é um outro formato que a cidade pode estar trabalhando nesse sentido. Tanto a parte cultural, a parte espiritual, a parte de natureza. Então são vários segmentos aí se juntando dentro do turismo, que é uma grande cadeia, com certeza. Isso. E eu acho que a teosofia ela tem essa dimensão também, né, de proporcionar tanto a questão da saúde mental, do meio ambiente. A gente promulga muito essa ideia de preservação, né, essa parte religiosa tem um objetivo da Sociedade Teosófica. Nós temos 3 grandes objetivos, e dentre um deles, né, é incentivar o estudo da religião comparada, da filosofia e da ciência. Então, por isso que essa ideia que trouxe de Caravaggio é algo que a teosofia também ela trata disso, porque a gente acaba estudando, né, todos esses movimentos de alguma forma de uma forma muito aberta, muito ampla, né, estudando todas as religiões. Então, eu acho que a teosofia também tem essa dimensão da religiosidade, da saúde mental, do próprio evento, do turismo, enfim, da cultura. É uma cultura atemporal, porque a teosofia é, como a Isis falou, né, é uma sabedoria divina. Então, é uma cultura que subjaz a todas as religiões, todas as tradições. Se a gente for olhar em todas as religiões do mundo, todas elas têm uma essência em comum, né? Então, talvez nós temos que despilas, tirar os véus das religiões que muitas vezes foram colocados pelos próprios seres humanos, né? Foram enxertando ali, e a gente acaba encontrando algo essencial em todas elas, uma mesma verdade, talvez. Muito bom. Tem uma parte da tua fala que eu achei extremamente interessante, e eu gostaria que o Carlos pudesse nos ajudar aqui, que tu falasse sobre o diálogo interreligioso, né? O turismo, ele obviamente, ele acaba acontecendo com pessoas de várias partes, de várias culturas, de várias religiões. Muito bem nos explicou Moisés aqui agora, né, que as pessoas saem da sua localidade e visitam outra localidade com outras referências. E, Carlos, se tu pudesse nos trazer um pouquinho se existe alguma pesquisa, algo que já foi feito pelas empresas ou por entidades, se preocupando com esse detalhe, né, que é uma forma de cultura que nós temos que estar preparados para receber, né, para a hospitalidade. Tu fala na questão religiosa, Leto? Isso, essa interreligiosa, porque, por exemplo, o colaborador pode ter a sua religião, ou não ter. O turista pode ter diversos tipos de culturas e religiões diferentes, né? E qual é a importância desse respeito e desse diálogo que o nosso entrevistado até trouxe aqui, né? Que o evento vai trazer um pouquinho desse debate. Eu vou te ser bem sincero, aqui na região hoje eu desconheço de algum trabalho nesse sentido, tá? Eu não vejo isso acontecendo, tá? De multireligiões, vamos dizer assim, tá? De poder ter essa aceitabilidade. Não que a gente tenha dificuldade em aceitar. Pelo contrário, eu acho que a nossa região, ela vê bem todas as religiões, tá? Ela não segrega ninguém por religião. Eu não vejo essa divisão hoje aqui, tá? Mas é um trabalho que realmente eu não sei de nada feito nesse sentido, tá? Que eu tenha acompanhado. O Adriano também falou ali da questão da saúde mental, né? Isso é uma coisa que agora está bem em voga, tá? Estão falando, foi criado leis em funções disso também, tá? Eu acho que isso é importante, porque nós somos uma região que basicamente é 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de folga, e muita gente ainda faz hora extra nesse meio tempo, então acaba não conseguindo ter aquele momento família, relaxamento. Então, eu não sei se tu vê
a teosofia se envolvendo nisso hoje já aqui, ou ainda está superficial, sabe? Eu acho que de uma forma talvez indireta, eu diria, porque a teosofia, nos seus objetivos, ela tem, ela promulga essa ideia de um autoconhecimento, né, e a saúde mental, né? Então, no próprio Get que nós temos lá, quando nós temos as atividades, nós saímos de lá, né, o Moisés sabe que ele participa das atividades também. Depois de cada reunião que nós nos encontramos para debatermos esses assuntos relacionados ao universo, à mente, ao autoconhecimento, a gente sai de lá muito mais leve do que a gente entrou, né? Então, isso se fosse aumentada essa dimensão a níveis, né, dessa questão do turismo, assim, da rede hoteleira, esses momentos em que o funcionário tivesse um período, né, dessa contemplação, desse autoconhecimento, meditação, qualquer atividade nesse sentido, eu acho que faria muita diferença, né, para o próprio funcionário, para a pessoa que está lá na frente, né, que está na retaguarda, né, do turismo. Então, eu acho que é muito importante essa pauta, e a teosofia, ela proporciona isso. A partir do momento que eu entrei dentro da Sociedade Teosófica, eu sou da rede hoteleira, estou há 25 anos trabalhando na rede hoteleira, né, e a teosofia me abriu para esse horizonte, então eu acho que essa mentalidade dentro desses espaços do turismo, da própria engrenagem mesmo ali dos hotéis, enfim, da funcionabilidade, eu acho que seria muito interessante, né, esse espaço. Como a jornada 6x1 também é algo que é muito cansativo. Então, às vezes, o funcionário está ali e horas extras, às vezes também. Parece enfim, leve por ser 6 horas apenas, mas no final acaba se tornando pesado. Então, eu acho que essa prática a promoção da saúde mental, eu acho que é muito importante nesse caso. Talvez fosse legal, se tem algum empresário ouvindo, abrir um momento ali, 20, 30 minutos por semana, de repente entrar em contato com vocês, para vocês irem lá conversar com os funcionários. Isso. Uma coisa assim mais relax naquele momento, né? Só relaxar. Não ficar só pensando no serviço, né? Isso, e até a minha esposa, ela trabalha com as práticas integrativas, e ela é massagista também. Em alguns hotéis, em alguns estabelecimentos, eles já adotam isso. Ela às vezes vai participa dessas atividades, né, com os funcionários, enfim. Então, alguns já estão se abrindo um pouco mais para esse sentido aí. E é importante esse assunto, né, até bem lembrado, porque agora estamos no mês de Setembro Amarelo, né, que fala sobre a questão de suicídio. Então, a questão de saúde mental é muito importante, sim, dentro das empresas, dentro das famílias, das escolas. E por que não, muitas vezes, fazer uma atividade turística para ter esse momento relax, né? Porque muitas vezes estamos numa cidade turística, trabalhando com o turismo, mas não paramos para fazer o nosso próprio turismo, o nosso próprio lazer, né? Não podemos esquecer disso. E eu queria também fazer um chamado aí da Associação Brasileira dos Profissionais e Bacharéis de Turismo, que estamos aí no mês de setembro também comemorando o Dia Mundial do Turismo, dia 27 de setembro, e a ABB Tour RS, aí do Rio Grande do Sul, está com 2 atividades bem bacanas nas suas redes sociais. Uma delas é a questão da filiação dos novos afiliados e das pessoas que já são afiliadas fazer a sua renovação. Então procurem aí as redes sociais da ABB Tour, verifiquem a forma de filiação, o site de acesso, né? E também estamos com uma promoção procurando os colegas turismólogos aí do Rio Grande do Sul e do Brasil. Aí, ó, você que é turismólogo, hein? Acesse as nossas redes sociais e mande um vídeo aí, por favor. Estamos aí conversando com todos. Muito obrigado. É muito importante, até porque a ABB Tour é uma grande parceira aqui, né? O próprio Moisés, que é da Executiva Estadual, né? Ele traz essa mensagem, e até pela própria natureza do programa de ser turismo e negócio, assim, a parceria com a ABB Tour, eu acho que é fundamental. Semana passada nós tivemos o prazer da nossa presidente da ABB Tour estar conosco. Ainda não sei se hoje ela conseguiu um tempinho, ela é bem ocupada também, mas foi uma honra, né, no programa de estreia, a presidente da ABB Tour RS, ele estava nos acompanhando ali. Então, partindo para a finalização aqui,
eu queria deixar um espacinho aberto para tu poderes dar a tua mensagem final, fazer um novo convite, reforçar o convite para o evento. A palavra está contigo. Tá. Antes de mais nada, eu só queria fazer um pequeno agradecimento ao Grupo Cantarte, que fez a abertura do evento ontem, estava muito linda, por sinal. Então, agradecê-los, né, em nome do Grupo de Estudos Teosóficos, da Sociedade Teosófica, né. Agradecer também ao Espaço Flor de Cactos em Canela, que é o Flor de Cactos Espaço Holístico, porque sem esse espaço não teríamos um grupo de estudos teosóficos, não teríamos esse movimento da Sociedade Teosófica nível nacional e mundial em Canela. Então, gostaria de agradecer o espaço também. E reforçando mais uma vez o convite, né, para quem quiser estar presente nesse seminário, que acontece lá no Espaço Sicredi em Canela, Espaço Sicredi João Pessoa, em Canela. Só levar um alimento não perecível, né, que vai ser destinado, então, ao aldeamento indígena Tecoacuritã, na cidade de Canela, e será muito, muito bem-vindo, muito bem recebido. Muito obrigado, Adriano. Moisés, também ali, por favor, ali, as suas considerações finais. Agradecer, então, a participação aí dos ouvintes, né? O pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook também. Agradecer a bancada, Carlos, Roberto, Adriano, muito prazer, né, estar aí contigo nessa manhã, ouvindo sobre teosofia, sobre o evento. A Isis, que esteve conosco no primeiro bloco. Muito obrigado e lembrando, todos os sábados, às 10 horas, Em Pauta, Turismo e Negócio. Carlos, tua participação ali, considerações? Não, a mesma coisa, Moisés, agradecer todo mundo aí, tá? Fiquem a posto, semana que vem tem mais, tá? Vai estar bem legal semana que vem também. Então, muito obrigado, Litel, Adriano, a Isis. Obrigado. E semana que vem, a nossa previsão é, devido à Semana Farroupilha, semana que vem nós estamos no limiar aí da data Farroupilha, que é o dia 20, né? Vamos estar com o programa exatamente na nossa data, né, de comemoração aí do... O pessoal de fora chama de Dia do Gaúcho, né? Nós chamamos de comemoração da Revolução Farroupilha, né? O pessoal de fora chama de Dia do Gaúcho, né? Mas o importante é comemorar a nossa história, né? Comemorar aí uma data importante para o Rio Grande do Sul. E nós vamos estar recebendo, né, Moisés? O nosso convidado já confirmou como é que está o... Sim, estamos em tratativas aí, tudo certo, para falarmos sobre o turismo e cultura gaúcha. Maravilha. Então, primeiramente, te agradecer novamente, Adriano, agradecer a Isis, que esteve aqui conosco, agradecer o Thiago, que está na parte técnica aqui, durante todo o programa, nos auxiliando brilhantemente, Carlos, Moisés e a todos os nossos ouvintes. E reforçar, sábado que vem estaremos de volta no programa Em Pauta, Turismo e Negócios. Um bom dia. Gramado é aqui.